Boa noite. Eu sou o Fantasmão e você acaba de entrar em território assombrado. As histórias que você vai ouvir a seguir foram vividas por pessoas reais, em diferentes cantos do Brasil. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, apague as luzes e prepare-se para mergulhar em pesadelos alheios. Já perdi as contas de quantas noites passei dirigindo sozinho pelas estradas do Paraná. O ronco do motor e o escuro da pista sempre foram meus companheiros. Mas teve uma noite em especial que me deixou marcado para sempre. Era uma segunda-feira, início de inverno. Estava carregado saindo de Maringá com destino a Paranavaí e o trecho que eu pegava passava por uma região conhecida como Matão. Um longo pedaço de mata densa, fechado, sem sinal de celular e com poucos carros circulando à noite. Quem conhece, evita, mas eu estava atrasado com uma entrega e não podia perder tempo. Eram mais ou menos 2 da manhã quando ouvi o estouro seco. Achei que fosse uma pedra na lataria, mas o caminhão começou a puxar para o lado. Encostei no acostamento e desci. Um dos pneus traseiros tinha rasgado bonito. Peguei a lanterna, as ferramentas e comecei a trocar. Enquanto me abaixava para soltar os parafusos, ouvi um estalo seco vindo da mata. Parado. Mais um passo. Como se alguém pisasse em galhos. Pensei que fosse um bicho. Até que levantei a cabeça. Ali, entre as árvores, estava uma mulher. Loira. Muito loira. Alta, com cabelo liso até a cintura. Vestia branco e o vestido parecia flutuar. Ela não se mexia. Só me olhava. Tentei focar a lanterna nela, mas na hora em que a luz bateu, ela sumiu. Do nada. Senti o estômago revirar, a pele arrepiar. Troquei o pneu tremendo, jogando tudo de volta no baú, sem nem fechar direito. Entrei no caminhão e segui viagem, tentando racionalizar. Talvez tenha sido um reflexo, uma ilusão. Mas uns 10 quilômetros depois, no meio da estrada, lá estava ela de novo. Em pé no asfalto, no breu, me encarando. Freiei com tudo. Os pneus chiaram e por pouco não capotei. Quando olhei de novo, ela já não estava mais lá. No primeiro posto que encontrei, desci trêmulo. Fui contar para o frentista e ele só abaixou os olhos. Sério. Você viu a loira da Matão? Ela aparece quando algo ruim está prestes a acontecer. Mais tarde, soube que, horas depois, um caminhoneiro morreu num acidente exatamente no trecho onde eu tinha visto ela pela segunda vez. Desde então, eu juro, nunca mais pego aquele caminho de madrugada. A loira da Matão não é lenda, irmão. É aviso. Era para ser uma viagem simples. Apenas entregar peças industriais no interior de Minas. Saí de Itabira no final da tarde, com previsão de chegar em Conceição do Mato Dentro antes da meia-noite. Mas errei a bifurcação, o GPS me jogou numa estrada vicinal e em pouco tempo eu estava perdido, numa região de mata, com neblina cobrindo tudo. Por volta das 11 da noite, o caminhão começou a falhar. Achei que fosse combustível, mas era algo diferente. O motor morreu de vez. Fiquei parado no escuro total. Quando desci para tentar entender, percebi uma luz fraca mais adiante, no meio das árvores. Parecia uma casa. Peguei minha lanterna e fui andando até lá. Era uma casinha simples, velha, mas com uma luz de lamparina acesa. Um senhor de cabelos brancos, muito educado, me atendeu. Disse que se chamava Sebastião. Me ofereceu um café preto, disse que podia passar a noite ali e que de manhã me ajudaria com o caminhão. Agradeci e aceitei. A sensação era estranha, como se o tempo ali andasse mais devagar. Eram quase meia-noite quando comecei a ouvir sons lá fora, como passos arrastados, ramos se quebrando. Fui até a janela e vi. Era uma procissão. Gente andando devagar, vestida com roupas antigas, todos de branco. Alguns com mantos, outros segurando velas acesas. Os rostos não tinham expressão.
Nem alegria, nem tristeza. Só o vazio. E o mais bizarro, eles não emitiam nenhum som. Voltei para o quarto assustado e contei pro seu Sebastião. Ele disse calmamente: toda quinta eles passam. São as almas da antiga cidade soterrada. Gente que morreu quando a terra cedeu, muitos anos atrás. Eu tentei dormir, mas meu corpo não relaxava. Pela manhã, acordei suado. E a casa não estava mais ali. Voltei para a estrada e meu caminhão estava exatamente como deixei. Um mecânico que passava ajudou a dar carga na bateria. Quando contei sobre a casa, ele me olhou com medo. Aqui não tem casa nenhuma faz décadas. Você deve ter encontrado a casa dos mortos. Era uma noite fria, com a estrada completamente deserta. João, um caminhoneiro experiente, estava dirigindo pela BR-116, uma das rodovias mais isoladas do Brasil. A chuva caía em torrentes, batendo forte no para-brisa, mas ele já estava acostumado. O rádio estava mudo, e a única coisa que ele podia ouvir era o som constante do motor e o ronco da chuva. Ele não se importava com o silêncio. Estava cansado de viajar, mas naquela noite algo estava diferente. Ele sentiu uma estranha sensação, como se alguém o estivesse observando. Quando olhou pelo espelho retrovisor, não viu nada além da escuridão. A estrada parecia interminável e, de repente, algo se mexeu à beira da pista. Era uma silhueta indistinta, quase humana, mas com uma postura estranha. João apertou o volante tentando ignorar, mas seus olhos estavam fixos no lugar. Ele acelerou, mas à medida que avançava, a figura parecia acompanhá-lo, cada vez mais próxima, até que apareceu, claramente na luz dos faróis. Uma mulher com um vestido branco, o rosto pálido e os cabelos longos, úmidos pela chuva. Ela estava parada no meio da estrada, olhando fixamente para ele. João, assustado, freou bruscamente, mas quando o caminhão parou, a mulher desapareceu. Olhou por todos os lados, mas nada, apenas o som da chuva e do vento. Ele tentou continuar, mas a sensação de algo errado não o deixou. No entanto, ao dar a partida, o motor do caminhão falhou. Tentou novamente, mas não ligava. Ele saiu para verificar e, ao olhar para trás, viu que a mulher estava lá novamente, mais perto, com os olhos fixos nele. Foi então que a estrada diante dele começou a se contorcer. O que antes parecia uma linha reta, agora se transformava em curvas impossíveis. Desesperado, João tentou reverter, mas o caminhão estava preso. Quando ele olhou para os lados, a estrada estava desaparecendo e a neblina tomava conta. Ele começou a ouvir sussurros, um som baixo, quase inaudível, como se alguém estivesse chamando seu nome. A mulher apareceu novamente, dessa vez mais perto, e seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural. Ela levantou a mão, apontando para ele. No momento em que ele olhou para a mão dela, viu uma marca, uma tatuagem estranha que parecia se mover, se contorcer. De repente, o caminhão voltou a funcionar. João não sabia como, mas aproveitou a oportunidade e acelerou. A estrada estava de volta ao normal e a mulher havia desaparecido. Mas ele sabia que a experiência não seria esquecida tão facilmente. Algo o seguia. Ele não sabia o que era, mas estava certo de uma coisa: ele nunca mais iria dirigir sozinho à noite. Me chamo Rubens, tenho 52 anos, sou caminhoneiro desde os 19. Já rodei o Brasil de ponta a ponta, vi muita coisa estranha nas estradas, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi numa madrugada na região de Araxá, em Minas Gerais. Era uma entrega de última hora, dessas que o patrão insiste pra gente aceitar com um "é rapidinho, só deixar lá e voltar". A carga era leve, o destino isolado. Aceitei, afinal. Dinheiro é dinheiro e eu estava precisando. Peguei a estrada por volta das 23 horas, com o céu nublado e o clima pesado.
Tinha algo estranho no ar, uma sensação de estar sendo observado, sabe? Mas a gente na boleia aprende a ignorar essas sensações. Só que naquela noite elas insistiam em voltar. Depois de quase 2 horas dirigindo, comecei a ver uns cachorros correndo pelo acostamento. Nada incomum, pensei. Mas esses estavam diferentes, magros demais, olhos esbranquiçados e corriam como se estivessem me seguindo. Reduzi a velocidade, curioso e preocupado, mas logo eles desapareceram na vegetação. Foi então que vi. Mais à frente, uma senhora parada na beira da estrada, parecendo perdida, com uma roupa longa e escura, quase um vestido de luto. Ela estava completamente molhada, como se tivesse saído de dentro de um rio, e segurava um pedaço de pano que parecia um cobertor. Parei o caminhão, preocupado. Abri o vidro do carona e perguntei: "Tá tudo bem, senhora?" Ela respondeu com uma voz baixa e rouca: "Preciso ir para a cidade. Me leva, por favor." Olhei para a estrada. Não havia ninguém por perto, e recusar seria desumano. Abri a porta e deixei que ela entrasse. Assim que sentou, o ar na cabine pareceu pesar. O cheiro de cachorro molhado tomou conta do ambiente. Tentei não dar atenção, liguei o rádio, mas só saía estática. Ela ficou em silêncio, encarando a estrada, com a cabeça levemente abaixada. Quando olhei de relance, vi que seus olhos eram muito escuros, como poços sem fundo. E sua pele era enrugada demais, como se tivesse mais de 100 anos. Depois de alguns minutos, ela quebrou o silêncio e disse: "Você não devia ter parado. Agora é tarde." Meu coração disparou. Olhei para ela e naquele momento vi seu rosto mudar. A pele esticou, os olhos ficaram brancos e ela sorriu, mostrando dentes finos e pontiagudos. Freei o caminhão bruscamente e gritei: "Desce agora! Vai embora!" Ela simplesmente desapareceu. Não abriu a porta, não fez barulho. Sumiu. Olhei para o banco vazio, a cabine gelada. O rádio voltou a funcionar e tocava uma música que eu juro que era da infância da minha mãe. Aquilo me deu calafrios. Respirei fundo e segui viagem, tentando convencer a mim mesmo que era o cansaço, que eu estava ficando doido. Mas 20 minutos depois, olhei pelo retrovisor e lá estava ela, correndo atrás do caminhão. Correndo em 4 patas, como um animal. E os cães de olhos brancos também estavam lá, ao lado dela. Acelerei o máximo que pude. Não olhei mais para trás. Cheguei no destino tremendo, suando frio. Entreguei a carga e jurei nunca mais passar por aquela estrada à noite. Contei essa história para um colega de profissão no outro dia, achando que ele ia rir da minha cara. Mas ele ficou pálido. Disse que já tinha ouvido algo parecido. Uma entidade que aparece naquelas bandas, ora como mulher, ora como cachorro, às vezes cercada de animais. Disfarça-se para entrar no caminhão e depois atormenta o motorista. De lá para cá, ouço mais e mais histórias parecidas. Alguns dizem que é uma alma amaldiçoada, outros falam que é uma bruxa que morreu ali, atropelada com os cachorros que criava. Não sei a verdade, só sei que eu vi. E nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Se você estiver dirigindo por aquelas bandas e vir uma mulher pedindo carona, não pare, por nada nesse mundo. Tem gente que acha que a BR-101 é só uma rodovia comum, mas quem viaja por ela à noite, especialmente no trecho entre Linhares e João Neiva, conhece as histórias. E eu vivi uma delas. Era uma madrugada de chuva leve, por volta de 3 da manhã. Eu dirigia devagar para evitar a aquaplanagem quando vi uma garotinha parada na beira da pista. Ela estava de vestido azul claro, cabelo preso num rabo de cavalo e uma expressão calma, mas triste. Levantou a mão pedindo carona. Pensei em seguir direto, mas algo dentro de mim disse para parar. Ela subiu na boleia sem dizer uma palavra. Só depois de alguns minutos, com a estrada em silêncio, ela falou: "Você pode me deixar no próximo posto, por favor?" Sua voz era estranha.
baixa, mas com um eco distante. Quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Simplesmente desapareceu do banco do passageiro. A porta ainda fechada. Freiei, saí do caminhão, olhei embaixo, ao redor. Nada. Entrei em pânico. Ao chegar no posto seguinte, fui direto ao frentista. Quando contei, ele respirou fundo. Você viu a menina da BR? Ela morreu num acidente aqui perto nos anos 20. O carro da família dela capotou e pegou fogo. Desde então, aparece sempre no mesmo trecho, pedindo para ir para casa. Mais tarde descobri que, de fato, houve um acidente naquela curva em 1928. Uma família inteira morreu, incluindo uma garotinha chamada Clarice. Ela tinha 9 anos. Desde aquele dia, nunca mais passei por lá depois das 10 da noite. Estava descendo a serra de Rio do Rastro, em Santa Catarina, quando o tempo virou. Uma neblina densa cobriu tudo em minutos. Mal dava para ver 1 metro à frente. Reduzi a marcha, fui devagar, mas em uma curva fechada, o caminhão derrapou e caiu barranco abaixo. Foi tudo muito rápido. Quando abri os olhos, estava preso entre o banco e o volante. Não conseguia mexer as pernas, o rádio estava morto e o celular sem sinal. A dor era suportável, mas o medo, esse me dominava. Eu sabia que ninguém ia me encontrar ali tão cedo, mas então ouvi um sussurro, uma voz feminina, suave, quase cantada. Vai ficar tudo bem. Olhei para a janela quebrada e vi uma mulher. Tinha o cabelo escuro e molhado, o rosto pálido, olhos grandes e tristes. Ela não falava mais nada, só olhava nos meus olhos e sorria. De repente, senti o banco se soltar. Ela abriu a porta e me puxou. Como conseguiu, eu não sei, mas me arrastou por entre a mata até um ponto mais alto da estrada. E então, desmaiou. Quando acordei, os bombeiros estavam lá. Me disseram que um ciclista viu marcas na estrada e alertou. Perguntei da mulher que me ajudou, mas não havia ninguém com aquelas descrições. Um dos bombeiros, mais velho, me disse: "Você não é o primeiro a ser salvo por ela. Dizem que uma jovem morreu nessa serra em 1976, num acidente parecido com o seu. Desde então, ela aparece e salva quem precisa." Foi numa noite abafada de novembro, entre Dourados e Campo Grande. Parei num posto de beira de estrada, como sempre fazia. Quando entrei para tomar um café, notei uma mulher sentada sozinha. Vestia um vestido vermelho chamativo, maquiagem impecável e um olhar distante. Na hora de sair, ela se aproximou. "Você vai para Campo Grande? Pode me dar uma carona?" Eu hesitei, mas aceitei. O olhar dela era hipnotizante. No caminho, não falou quase nada. Só olhava pela janela como se visse algo que não estava lá. Ao chegar próximo à cidade, ela me pediu: "Pode me deixar no portão do cemitério São Judas?" Achei estranho, mas parei. Quando olhei para o lado, ela não estava mais ali. A porta não tinha se aberto. O banco ainda marcado. Ela simplesmente sumiu. Voltei ao posto uma semana depois e contei. O frentista mais velho engoliu seco e disse: "Você deu carona para Rita. Foi assassinada por um caminhoneiro ali perto há uns 12 anos. Desde então, aparece de vez em quando pedindo para ir para casa. A casa dela virou o cemitério."